Hoje, e mais uma vez, eu venho aqui falar sobre a reforma da Previdência no Brasil. A reforma da Previdência é, de facto, é algo que tem que ser feito, é algo que é necessário ser feito. O problema é que a discussão que está a ser feita, a reforma que está a ser proposta, vai no sentido contrário àquilo que deveria ser. O mundo está a evoluir de tal maneira que cada vez mais a mão de obra se vai se tornando obsoleta, sobretudo a mão de obra na área da produção, por exemplo. A mão de obra menos especializada. E o que as últimas sondagens mostram é que a grande maioria do povo brasileiro está a ser enganado, está a ser manipulado na crença de que esta reforma, da forma que ela é apresentada, é necessária e que é isso que lhes irá garantir a aposentadoria no futuro. Na verdade, a reforma, da forma que está a ser proposta, a única coisa que vai garantir é que a grande maioria do povo brasileiro não terá direito a qualquer tipo de reforma. Mas antes de explicar melhor isto, eu quero desde já pedir, se você não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like e de ativar as notificações. Vamos então esclarecer melhor isto. Quem são as pessoas que, num futuro relativamente próximo, por volta dos 60, 60 e poucos anos, terá de facto direito à aposentadoria e aposentadoria na integralidade? Basicamente os funcionários públicos, porque esses, uma vez empregados, têm a garantia de uma estabilidade no emprego para toda a vida, e quadros altamente especializados, onde existe uma grande procura na empresa daqueles especialistas. Tudo o resto, os trabalhadores não especializados ou cuja especialização está na área da produção, cada vez mais terão dificuldades de trabalho, cada vez terão maior dificuldade em ter, caso encontrem trabalho, uma continuidade que lhes garanta, quando chegar ao limite de idade para a aposentadoria, receber uma aposentadoria digna. Na realidade, muitos terão mesmo que trabalhar até morrer, porque pura e simplesmente nunca irão atingir aquele mínimo de 20 anos, por exemplo, que é proposto de desconto. As empresas cada vez mais têm investido em tecnologia. Aquela ideia que se tinha antigamente, que sempre que se abria uma grande empresa na área têxtil, na área, por exemplo, na indústria automobilística e até na agricultura, que isso gerava grande número de postos de trabalho. Cada vez mais não é assim. Cada vez mais as empresas têm maior capacidade de produção, esse processo de produção é cada vez mais automatizado, de forma que a tendência é para as pessoas trabalharem cada vez menos. E isso não é mau. A questão é que a legislação, a política tem que acompanhar essa evolução. A política, antes de tudo, tem que se preocupar com o que é que o futuro nos mostra, que caminho é que a evolução tecnológica leva e quais os impactos que terá na vida das pessoas nas várias classes sociais. E quando os políticos não fazem esse tipo de juízo, quando os políticos optam por se concentrar numa elite, num pequeno grupo de pessoas e esquecendo-se de todas as outras, com a certeza que o impacto que terá as suas decisões de hoje só irá decorrer daqui, 10, 20, 30 anos, e nessa altura eles não irão ser responsabilizados por aquilo que decidiram hoje, eles estão à vontade para fazer o que estão a fazer. Bom, mas então a questão é, se esta só forma não serve, qual seria então a reforma que serviria? E é para isto que eu resolvi gravar este vídeo. Para apresentar aquela que, se caso eu fosse deputado no Brasil, seria a minha proposta para a Previdência. Aliás, uma proposta que seria também, no caso de Portugal, uma proposta idêntica àquela que eu apresentaria. Primeiro,
eu propunha que se separasse aquilo que é a contribuição das empresas da contribuição do trabalhador. Da seguinte forma, as empresas têm que deixar de pagar quer os impostos ao Estado, quer a segurança social, portanto, a previdência, em função dos seus trabalhadores. Isso gera uma distorção em que a empresa acaba por ser penalizada por empregar. O que tem que acontecer é exatamente o contrário. E para isso é importante que haja uma desvinculação da contribuição das empresas, quer a nível de impostos gerais para o Orçamento de Estado, quer a nível da contribuição para a Previdência Social, totalmente distinto do trabalhador. Vamos então detalhar como é que seria esse processo segundo o meu ponto de vista. Cada empresa, a partir de uma fórmula onde, com base no seu lucro, fosse ponderado a relação do lucro com o número de postos-trabalhos criados, a relação do lucro com a massa salarial global, quanto é que essa empresa, para gerar aquele lucro, gasta com salários dos seus trabalhadores. E também entraria com um fator que eu também considero importante, que era qual, o nível de igualdade dentro da empresa. Porque o que muitas vezes acontece é que empresas conseguem ter uma massa salarial até relativamente elevada, porque pura e simplesmente têm um pequeno grupo de pessoas na área administrativa com salários milionários, ao passo que aquelas pessoas da área da produção têm salários muito abaixo do que deveriam receber. Então, esse tipo de política das empresas também deveriam ser penalizadas. Então, a empresa que tivesse como prática uma menor diferença entre os salários mais altos e mais baixos, também entrariam aqui na fórmula, no sentido de ser beneficiadas em relação a todas as outras. Portanto, dessa forma, o que é que se faz? Quanto mais a empresa emprega, menos ela vai pagar de imposto. Quanto mais a empresa paga de salários, menos ela vai pagar de imposto e previdência social. Quanto mais justo for a distribuição dos salários dentro da empresa, igualmente ela menos vai pagar. E todo esse dinheiro das empresas, desvinculado do salário de cada trabalhador, iria para um fundo. E esse fundo iria permitir criar um sistema de aposentadoria igual para toda a gente. Porque uma vez que ela deixa de ter vínculo com o salário das pessoas, uma vez que nesse fundo não entra sequer o salário do trabalhador, não há nenhuma razão para o trabalhador se sentir prejudicado pelo facto de ele ter um salário, sei lá, de 10 mil reais, 30 mil reais, e depois, na altura de se aposentar, e receber tanto quanto aquele que durante o seu tempo de trabalho tinha um salário de 1.000 ou 2.000 reais, porque deixou de haver esse vínculo. Então, seria atribuído uma base de aposentadoria igual para todos os trabalhadores. Agora, aquele trabalhador que quando chegasse ao limite da idade diz, não, mas esta aposentadoria, quando eu chegar ao limite da idade, essa aposentadoria não vai me garantir o nível de vida que eu tenho hoje. Isso, evidentemente, na perspectiva daquelas pessoas que ganham mais. Porque as que ganham menos, muito provavelmente irá acontecer até ao contrário, em alguns casos, em que elas, quando se aposentar, aquilo que passariam a receber como aposentado, porventura até seria mais do que aquilo que elas recebiam antes, quando estavam a trabalhar. Porque, a partir do momento que passa a ter uma base comum, a partir de um único fundo, e toda a gente a ganhar igual, se, por exemplo, a base, essa aposentadoria básica, fosse, por exemplo, da ordem dos 2.000 reais, vamos supor, se o trabalhador ao longo da sua vida em média ganhou 1.000, 1.500, quando ele se vai aposentar, ele vai se aposentar exatamente igual ao quadro mais elevado da sua empresa, ganhando os 2.000 reais. Agora, em relação às pessoas que ganham mais e que querem ter uma aposentadoria melhor, bom, em relação a essas, aí sim entraria a
a sua contribuição pessoal para a aposentadoria. Então aí nessa entraria esse conceito de capitalização, em que cada um iria poder livremente criar um fundo em que o trabalhador tivesse total controle do que era feito, onde que tipo de investimento será feito no mercado de ações. Até digo mais, que o trabalhador, se quisesse, por sua opção, fosse ele próprio a gerir o fundo. Eu quero que o meu fundo seja eu a definir se vou investir no mercado de ações, que ações é que quero comprar, se quero investir única e simplesmente em fundos de renda fixa. Enfim, o trabalhador não só poderia pegar nessa renda e colocar a sua gestão por conta de uma entidade qualquer, que iria, evidentemente, trabalhar para que esse fundo crescesse ao longo do tempo, ou ele mesmo poderia assumir que eu tenho a capacidade de gerir o meu fundo, não preciso de ninguém a geri-lo, eu vou gerir sozinho. Então, iria contribuir para esse fundo. Quando chegasse a idade da aposentadoria, disse, bom, eu agora vou-me aposentar, já tenho garantido aqueles, por hipótese, 2.000 reais, que é a minha aposentadoria, para o qual eu não contribuí, que foi o fundo gerado pelas empresas para o sistema de segurança de previdência social, e agora a minha aposentadoria extra virá de onde? Da rentabilidade desse fundo. Então esse fundo, a partir de agora, a rentabilidade mensal que esse fundo for gerado, ele vai-me gerar uma renda extra mensal. Mas, como aquele fundo é do trabalhador, ele até pode dizer, bom, eu agora que estou aposentado, olha, quero comprar um sítio e viver tranquilo no meu sítio, vivendo das minhas coisas, e aqueles 2.000 reais que eu recebo extra, com mais aquilo que eu fizer nesse meu sítio, é a vida que eu pedi a Deus. Então ele levanta o fundo na sua totalidade, por exemplo, ou parcialmente, compraria o seu sítio e iria viver a sua aposentadoria da forma que ele bem entendesse. Ou seja, aquele dinheiro é do trabalhador, ele faz dele aquilo que bem entender. Entretanto, quando esse trabalhador falece, os herdeiros, uma vez que tem lá aquele fundo, podem, pura e simplesmente, sacar o dinheiro que lá está, porque é daquele trabalhador. Foi uma contribuição que ele fez para ele próprio. Estão a ver a diferença do sistema que está a ser proposto, do sistema de capitalização que está a ser proposto pelo Paulo Guedes. O sistema proposto pelo Paulo Guedes é um sistema em que existe só esta parte, que é da contribuição voluntária do trabalhador. As empresas não contribuem. E eu entendo que no caso da contribuição das empresas é essencial, da forma que o mundo está a evoluir, é fundamental que deixe de haver essa vinculação entre a contribuição para a Previdência Social e o posto de trabalho. Porque dessa forma a empresa que emprega está a ser penalizada e tem que ser exatamente o contrário. Aquelas que menos empregam é que devem contribuir mais. O sistema financeiro, por exemplo, que tem rentabilidades altíssimas em relação ao número de postos de trabalho que emprega, teriam uma contribuição maior. As empresas, quanto maior automatismo, quanto menor necessidade de mão de obra elas tiverem e quanto maior a relação do lucro com a mão de obra, mais elas iriam contribuir para esse fundo. Isso cria uma total desvinculação do trabalhador, da parte do trabalhador, para esse fundo. Deixa de haver qualquer espécie de motivo para os trabalhadores que ganham mais se sentirem prejudicados por, quando chegar na idade da aposentadoria, terem uma aposentadoria igual àquele trabalhador que ao longo da sua vida ganhou muito menos. Isso inclusivamente introduz um novo elemento de justiça social, que é compensar aqueles trabalhadores que ao longo da sua vida andou a receber menos do que merecia ganhar, porque na prática é isso que acontece, que a sua velhice ele vai poder desfrutar de uma vida melhor do que aquela que desfrutou durante o seu tempo de vida como trabalhador. Essa seria, por exemplo, a minha proposta para a Previdência Social no Brasil.
uma proposta efetivamente em que acaba toda a espécie de privilégio e que garante a todos os trabalhadores poder se aposentar por um limite de idade, com eventualmente um tempo mínimo de desconto, sendo que terá sempre que ser ponderado, no caso dos trabalhadores que não tiverem aquele tempo mínimo de desconto, quais as motivações? Foi por vontade própria? Ou o trabalhador esteve desempregado, não havia trabalho para esse trabalhador? Ou esse trabalhador, por exemplo, se acidentou? Ou esse trabalhador tem um tipo de deficiência qualquer que não lhe permitiu continuar a exercer a sua função? Tudo isso tem que ser ponderado. E, portanto, a partir daí, até eventualmente uma pessoa que nunca tenha trabalhado ao longo da sua vida, porque pura e simplesmente não podia trabalhar, essa pessoa, inclusivamente, deveria ter direito a essa aposentadoria, desde que, por exemplo, não pode trabalhar, não tem como prover a sua vida, o seu sustento, então essa pessoa, logo de início, deveria ter direito a esse fundo, independentemente da idade. Haveria aqui, para o caso do trabalhador saudável, aquela pessoa que pode trabalhar, um limite de idade, sempre que ponderando esses aspectos. O trabalhador, durante esse tempo, esteve sem trabalhar porquê? Por opção ou porque não encontrou trabalho? Se foi por não encontrar trabalho, se não foi uma decisão dele, foi a própria evolução da tecnologia que levou à redução dos postos de trabalho, não há porquê o trabalhador ser penalizado. Esta seria a minha proposta. Se lhe agrada ou não, deixe os seus comentários. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o canal se não me subscreveu ainda, dá o seu like, partilhar, ou o seu dislike, no caso de entender que não gostou do vídeo, que não gostou da minha opinião, e partilhe nas redes sociais e não se esqueça de ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.